Olá a todos, meu nome é Ricardo. A gente vai continuar falando de diagonalização hoje. Da vez passada, a gente começou com todos os conceitos, né, principais relacionados a esse assunto. A gente fez um primeiro exemplo, né, era um operador linear do R3 no R3. Naquele exemplo, a gente viu que ele era diagonalizável, né, ou seja, a gente encontrou uma base do R3, né, consistindo só de autovetores daquele operador linear. E hoje a gente vai continuar focando em exemplos, tá? Não vou fazer nada de teoria. A gente vai fazer mais dois exemplos e discutir se os exemplos que eu vou fazer são diagonalizáveis ou não, tá? Então, o primeiro que eu quero discutir aqui é um operador que a gente já vem discutindo em outros vídeos anteriores, que é o operador derivada no mundo dos polinômios. Tá? Então, aqui, n para nós vai ser um número natural, ou seja, maior ou igual a 1, e o operador, que eu estou chamando de D maiúsculo, né, esse Dzão aqui, ele pega polinômios e devolve polinômios. Dado um polinômio P, ele devolve a derivada desse polinômio. Tá? Então, eu quero perguntar agora, né, será que esse cara é uma transformação linear diagonalizável? Né? Então, será que existe uma base do mundo dos polinômios que só tem autovetores desse operador? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. Bom, então, eu vou fazer uma abordagem, né, para esse problema que vai analisar com cuidado a definição de autovalor e autovetor, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar direitinho da definição, né? Então, primeiro, autovetores têm que ser caras não nulos, né? Então, eu vou pegar aqui P, um cara que é um polinômio, um elemento do espaço vetorial em questão, não nulo, não é o polinômio constante igual a zero. E aí, qual é a definição? Bom, então, esse cara, ele é um autovetor desse operador Dzão, C e somente C, né? O que significa isso? Significa que tem que existir um número lambda tal que o operador calculado nesse cara dá um múltiplo do próprio cara, né? Então, um múltiplo, né? Esse múltiplo é esse número lambda aqui. Bom, então essa é a equação que tem que ser satisfeita para o cara ser um autovetor, né? O operador calculado nele tem que dar um múltiplo dele próprio. Por outro lado, o que esse operador faz com o polinômio P? Bom, ele deriva o polinômio, né? Então, eu quero que esse polinômio não nulo satisfaça essa equação aqui, ó. Bom, e aí você já tem que pensar assim, tem algo estranho aí, né? Porque do lado esquerdo eu tenho um múltiplo escalar do polinômio P. Do lado direito eu tenho a derivada dele. E aí a primeira coisa que tem que vir na cabeça é a questão do grau do polinômio. Então, bom, vamos primeiro pensar em dois casos. Vou separar em dois casos aqui. Se esse número lambda não for zero, o grau do polinômio da esquerda vai ser igual ao grau do polinômio P. Se agora você olha para o lado direito, quando eu derivo um polinômio, em geral o grau cai, né? Então, a menos que o polinômio tenha grau zero, tá? Então, a gente vai discutir esse caso separado. Mas imagina por um momento que o polinômio tem grau pelo menos 1, tá? Então, o cara do lado esquerdo, se o lambda não for zero, ele vai ter o mesmo grau que o polinômio P, só que o cara do lado direito vai ter um grau necessariamente menor. Então, eles não vão poder ser iguais, né? Então, se o lambda não for zero e o polinômio tiver grau pelo menos 1, então essa igualdade nunca vai poder acontecer, tá? Então, eu vou escrever isso que eu estou falando, mas a gente vai analisar caso a caso. A gente vai separando em alguns casos para ver o que tipo de situações essa igualdade pode ocorrer, né? Então, a primeira delas é assim: se o lambda, não vamos separar em casos. Então, primeiro caso, se o lambda não for zero, essa igualdade pode acontecer? Bom, vamos analisar. Então, primeiro, se o grau do polinômio P for pelo menos 1, e esse número lambda é diferente de zero, então o grau do lambda vezes P é o mesmo que o grau do polinômio P. O grau não muda se eu multiplico ele por uma constante não nula. Mas o grau da derivada do P vai ser estritamente menor da derivada, né? Faltou a linha aqui. Vai ser estritamente menor
que o grau do polinômio P, né? Porque se ele tem grau pelo menos 1, quando eu derivo, o grau necessariamente cai, né? Então, já que o lado esquerdo vai ter grau igual ao grau de P e o lado direito vai ter um grau estritamente menor, essa igualdade não pode acontecer. Mas eu vou concluir que, na verdade, ela também não pode acontecer se o grau do P for igual a zero, né? Então, o que acontece se o grau do P for igual a zero? Bom, se o grau do P é igual a zero, o que significa isso, né? Significa que o polinômio P ele é um polinômio constante, né? Então, isso implica que P de x é C constante. Agora, olha para essa equação de volta, né? Então, a equação que eu quero que seja satisfeita é essa daqui. Então, isso implica que lambda vezes esse polinômio, que é constante igual a C, isso aqui tem que ser igual à derivada desse polinômio, só que a derivada de um polinômio constante é igual a zero, né? Mas, por hipótese, eu estou supondo que o lambda não é zero. Se o lambda não é zero, mas o produto dele por C é zero, isso implica que o C é igual a zero. Então, se o C é igual a zero, e o polinômio P é o polinômio constante igual a C, eu estou concluindo, nesse caso, que o polinômio P ele é constante igual a zero. Mas, então, ele não é o autovetor, porque para ser um autovetor, eu preciso que ele seja um elemento não trivial, ele precisa ser um elemento não nulo. Então, o que eu acabei de concluir? Que lambda diferente de zero, qualquer número diferente de zero, ele não pode ser um alto valor desse operador. Porque não importa se o grau é maior ou igual a 1 ou o grau é igual a zero, em nenhum desses casos, essa equação aqui pode ocorrer para algum polinômio não nulo. Então, números diferentes de zero já estão descartados, eles não podem ser alto-valores. Então, o único cara que resta analisar se pode ser alto-valor ou não é o lambda igual a zero, né? Então, é essa análise que a gente vai fazer agora. Então, a segunda parte agora, né, então a conclusão, né? Deixa eu só escrever essa. A conclusão é lambda diferente de zero não pode ser alto-valor de D. Então, se essa transformação linear tiver algum alto valor, necessariamente ele vai ter que ser o lambda igual a zero. Mas ainda tem que testar se esse cara pode ser alto valor ou não. Tá, então 2. Agora a gente vai analisar se o lambda for igual a zero. Se o lambda for igual a zero, eu quero o quê? Eu quero P diferente de zero, tal que a equação que agora tem que acontecer é zero vezes P, porque o lambda é igual a zero. Que, por outro lado, é o P', e que, por outro lado, é igual a zero. Então, no fundo, eu quero polinômios não nulos que satisfazem essa igualdade aqui. Né? Porque, por um lado, a derivada tem que ser um múltiplo do próprio polinômio, e esse múltiplo tem que ser o lambda igual a zero. Então, isso dá igual a zero. Só que, por outro lado, né, o d de p é o p'. Então, eu estou interessado em polinômios não nulos, cuja derivada é constante igual a zero. Lá do cálculo a gente sabe. Quem são os caras cuja derivada são igual a zero? Constante, né? Igual a zero. São os polinômios constantes. Né? Então, isso implica que P é um polinômio constante. E, claro, essa constante tem que ser diferente de zero, né? Porque senão não é um autovetor. Então, moral da história. Quais são os autovalores desse operador? O único autovalor é o lambda igual a zero. E tem autovetores não nulos? Sim. Todos os polinômios constantes não nulos. Todos esses caras são autovetores associados ao autovalor lambda igual a zero. E só eles, mais ninguém. Então, a conclusão, ou seja, lambda igual a zero é autovalor, e é o único, né? Único autovalor de D, e o autoespaço dele, ou seja, o conjunto de todos os polinômios P que satisfazem essa igualdade aqui, é o conjunto dos polinômios constantes, né? É o conjunto dos polinômios P em Pn
tais que o grau de P é igual a zero. São os polinômios constantes. Então, tem elementos não nulos aí, né? Qualquer polinômio constante não nulo está aí, portanto, é um alto valor, mas o conjunto é meio pequeno, né? Porque o alto espaço do lambda igual a zero só tem polinômios constantes e mais nada, né? Então, já que eu estou colocando aqui n maior ou igual a 1, né? Eu estou pedindo que esse espaço vetorial tenha polinômios pelo menos de grau 1, né? Pelo menos grau 1 vai ter que ter. Só que como o único alto valor que esse operador tem, o alto espaço dele só produz polinômios constantes, eu não consigo produzir nenhum polinômio de grau pelo menos 1, né? Então, eu não vou ter como ter uma base de todo o espaço de polinômios Pn que só tenha autovetores, porque os autovetores só produzem polinômios de grau zero. Tá? Então, como n é maior ou igual a 1, isso conclui, né? Como n é maior ou igual a 1, isso implica que o operador D não é diagonalizável. Né? Porque eu precisaria, se fosse diagonalizável, eu precisaria de uma base do Pn inteirinho só de autovetores. E uma base do Pn inteirinho deveria incluir, né, algum gerador de polinômios de grau 1, pelo menos. Só que eu não tenho, porque o único autoespaço que eu tenho só tem polinômios de grau 0. Tá? Então, não consigo chegar em polinômios nem de grau 1. Pior ainda, né, se você tiver polinômios de grau mais alto ainda, né, dependendo do tamanho do n aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um operador que não é diagonalizável. O operador derivada de polinômios não é diagonalizável. Ele só tem um único alto valor, só que isso não impede, a princípio, ter só um único alto valor não impede ela ser diagonalizável, né? Um operador linear. Mas a questão é, tudo bem, pode até ter um único alto valor, mas será que o alto espaço desse alto valor tem autovetores suficientes para dar uma base do espaço inteiro? E aí, nesse caso aqui, a gente acabou de ver que não, né? Então, o alto espaço desse cara só produz polinômios de grau zero. Bom, deixa como exercício o caso onde você pega só polinômios de grau zero aqui. Veja o que acontece nesse caso. Bom, e aí o próximo exemplo é um exemplo bem geométrico. Ele é o seguinte: imagina que você pega um número θ, número real, uma constante, né? Escolhe uma constante. E aí a afirmação aqui é que existe uma única transformação linear, que eu vou chamar de Rθ. Ela é do R2 no R2, ou seja, um operador linear do R2, e que tem um certo efeito geométrico. Tá? Para cada vetor no R2, essa transformação linear pega esse vetor V e rotaciona ele um ângulo de θ, que é esse θ que você fixou, ele rotaciona um ângulo θ no sentido anti-horário. Tá? Então, aqui eu posso escolher o sentido, se eu quero girar no horário ou no anti-horário. Vamos escolher um, aqui eu acabei escolhendo o anti-horário. Tá? Então, aqui está um exemplo de ilustração do que eu quero que essa transformação linear faça. Então, dado um vetor V qualquer, essa transformação linear tem que me devolver o vetor V rotacionado por um ângulo θ no sentido anti-horário. Tá? Então, a afirmação é que existe uma transformação linear que faz isso, e de fato só tem uma que faz isso. Isso é muito semelhante, de alguma forma, ao exemplo que a gente fez da reflexão ortogonal em torno de uma reta. Tá? Então, por que vai existir? Por que vai ser única, né? Porque a gente vai bolar uma transformação linear dizendo o que ela faz nos elementos de uma base do R2 e aquela história. Uma vez que eu digo o que ela faz nos elementos de uma base, eu sei o que ela faz em todo o resto, né? Isso que dá a unicidade. Bom, então como que a gente vai fazer para bolar essa transformação linear? Lembra que no caso da reflexão, eu peguei uma base do R2 que era uma base esperta, porque era uma base onde eu sabia exatamente o que a reflexão fazia. Aqui, no caso, a base esperta vai ser a própria base canônica mesmo. Ela vai ser a mais conveniente para ver o que está acontecendo. Por que isso? Bom, então, a ideia está nesse desenho aqui, que parece complicado, mas não é. Tá? Então, eu vou pegar como base a base canônica mesmo,
Tá? Então, eu vou chamar de beta 0, como sempre. Beta 0 é a base canônica do R2, que são os vetores E1 e E2. E agora, o que esse desenho está querendo dizer? Vamos começar com esse lado direito do desenho aqui. Bom, então, aqui está o vetor E1, né, o vetor de coordenadas 1 e 0. E o que eu fiz aqui foi uma circunferência, né, centrada na origem e de raio 1, só para servir como referência. Beleza. O que essa transformação linear vai fazer com o vetor E1? Né? Então, o vetor E1 ele já está deitado no eixo X. Então, se eu rotacionar ele por um ângulo θ no sentido anti-horário, eu vou rodar ao longo desse círculo aqui e vou abrir um ângulo θ. Né? Então, eu vou parar aqui num certo vetor e esse vetor é a rotação por um ângulo θ desse vetor E1. Né? E aí a questão é assim, bom, eu tenho que saber o que essa transformação linear faz com esses vetores. O vetor E1, ele está aqui paradinho. O que acontece com as coordenadas dele depois que eu giro ele? E aqui que entra a circunferência em questão. Agora é uma questão de trigonometria básica. Quais são as coordenadas desse vetor aqui? Do vetor, depois que eu rodei o E1, ângulo θ no sentido anti-horário. Bom, eu vou parar, depois que eu rodo, eu vou parar nesse ponto azul, né? Eu formo esse vetor aqui. As coordenadas dele são essas duas medidas, né? Que é a medida na horizontal desse triângulo aqui e a medida na vertical desse triângulo aqui. Então, a primeira coordenada é a medida na horizontal e a segunda coordenada é a medida na vertical. Só que isso é uma circunferência unitária e esse ângulo é um ângulo θ. Então, trigonometria básica me diz que a medida desse cateto adjacente ao ângulo θ, ela é cosseno de θ. Então, essa é a medida na horizontal ali, né? É a primeira coordenada desse vetor. E qual que é a medida da segunda coordenada, né? É a medida horizontal, que é o cateto adjacente, desculpa, é o cateto oposto ao ângulo θ. E a medida do cateto oposto é essa daqui, é o seno de θ. Bom, então, eu sei exatamente o que essa transformação linear faz com o primeiro vetor da base canônica. Ela leva o vetor 1, 0 no vetor com coordenadas cosseno θ, seno θ. E agora a pergunta é a pergunta análoga para o E2. Então, o vetor E2 é o vetor de coordenadas 0 e 1. O que a transformação linear faz com ele? Vai pegar o E2, vai girar ele um ângulo θ no sentido anti-horário. Então, eu estou aqui, eu giro θ no sentido anti-horário, eu vou parar aqui nesse cara Rθ de E2. E aí a pergunta é, quais são as coordenadas desse vetor aqui? Né? Então, eu vou escrever aqui mais no cantinho. Quais são as coordenadas do vetor Rθ de E2? Bom, primeiro, a medida horizontal dele, né? Então, a medida horizontal é essa medida aqui no chão, né? Só que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo que está em pé aqui. É como se você tivesse pego esse triângulo que está deitado e girado ele até chegar nesse triângulo aqui. Então, essa medida na horizontal, na verdade, corresponde à medida vertical do triângulo original, que vale seno de θ, né? Só que como esse seno de θ agora está do lado esquerdo, ele está no segundo quadrante, a medida da primeira coordenada aqui, né, vai ser menos seno de θ, né? Porque agora eu estou do lado esquerdo. Então, a primeira coordenada tem que ser um número negativo. Como esse θ aqui eu estou pensando que é um ângulo entre 0 e 90, né? Só para efeito de desenho aqui, o seno de θ vai ser um número positivo. Então, para a primeira coordenada ser negativa, eu tenho que botar um menos aqui. E a segunda coordenada é a coordenada nessa medida em pé. Essa medida em pé corresponde ao cateto deitado aqui, né, desse triângulo, que vale cosseno de θ, e cosseno de θ já é positivo nesse primeiro quadrante. Então, aqui é só o cosseno de θ mesmo, sem precisar de um sinal de menos. Moral da história, já na base canônica, que é a base mais simples, felizmente, eu sei o que essa transformação linear faz com esses vetores. Então, uma vez que eu sei o que ela faz com os vetores de uma base, eu sei o que ela faz com todos os outros. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui. Né? Então, na própria base canônica mesmo,
beta 0 é a base E1 e E2, e a gente viu que o Rθ do E1 vai dar o vetor de coordenadas cosseno de θ, seno de θ, e a rotação do vetor E2 vai dar o vetor de coordenadas menos seno de θ e cosseno de θ. Então, o que ela faz com um vetor genérico agora? Bom, então eu pego agora um vetor qualquer no R2. Primeiro, eu tenho que escrever esse vetor como combinação linear dos elementos dessa base, o que é trivial, porque a base é a base canônica, né? Então, esse vetor aqui, ele se escreve como, de maneira óbvia, né? Como x vezes o vetor E1, mais y vezes o vetor E2. Agora, eu aplico a transformação linear dos dois lados dessa equação. Então, a rotação por ângulo θ do vetor xy, eu uso que ela é uma transformação linear, tiro o escalar para fora, fica a rotação do vetor E1, mais tiro o escalar para fora, fica a rotação do vetor E2. E agora eu uso que eu sei, né, exatamente quanto que dá cada um deles. Então, a rotação por ângulo θ do vetor xy vai ser x vezes o vetor de coordenadas cosseno θ, seno θ, mais y vezes o vetor de coordenadas menos seno θ, cosseno θ. E agora eu junto tudo de novo, né? Então, Rθ de xy vai ser igual ao vetor de coordenadas x vezes cosseno de θ menos y vezes seno de θ, e a segunda coordenada vai ser x vezes seno de θ mais y vezes cosseno de θ, e está aí, então, a fórmula para a transformação linear que tem o efeito de girar vetores, um ângulo θ, no sentido anti-horário, tá? Então, aqui no desenho, né, eu estou usando que eu estou girando no sentido anti-horário. Eu vou deixar como exercício para você encontrar a transformação linear correspondente que gira o mesmo ângulo θ, só que no sentido horário, para vocês perceberem o que vai mudar. Tá? Então, essa é a fórmula da transformação linear que faz isso. E ela existe e é única, bom, porque ela é dada por essa fórmula. Tem que ser assim, né? Eu já disse o que ela vale nos elementos de uma base, então isso determina completamente quanto ela vale em qualquer outro vetor. Bom, aí em termos de matriz da transformação linear, já que eu estou usando a base canônica como a base conveniente aqui, para dizer o que ela vale em cada um dos caras, eu posso escrever esses caras aqui, né, como combinação linear dos elementos da própria base canônica, e para isso eu faço, né, para escrever qual é a matriz dessa transformação linear. Eu apaguei aqui sem querer. Tá, então, esse cara aqui, você percebe, né, que por definição, né, ele é o escalar cosseno de θ vezes o E1 mais o seno de θ vezes o E2, e esse cara aqui, ele é menos seno de θ vezes o E1 mais cosseno de θ vezes o E2. Então, os escalares são esses números aqui, né? Então, esses caras são os números que vão nas colunas da matriz da transformação na base canônica. Então, resumindo, né, a matriz dessa transformação linear que gira um ângulo θ na base canônica, ela é a matriz cuja primeira coluna vai os números cosseno de θ e seno de θ, e na segunda coluna vai menos seno θ e cosseno θ. Tá? Então, aqui é cosseno de θ, seno de θ na primeira coluna, e na segunda coluna vai menos seno de θ, cosseno de θ. Então, essa daqui é a matriz dessa transformação linear na base canônica, né, que é a base conveniente aí para esse problema. Não precisei achar uma base tão esperta assim como no exemplo da reflexão. Aqui não dá rotação, basta a base canônica mesmo, a gente já sabe exatamente o que ela faz com esses vetores. Bom, então aqui está um exemplo de uma transformação linear, né, diferente daquela que a gente fez da reflexão, e eu já estou dizendo qual que é a matriz dela na base canônica. Beleza.
Agora, vamos pensar assim, ó. O θ aqui, esse ângulo que eu estou rodando, é qualquer número real. Inclusive, ele pode ser igual a zero. No caso igual a zero, ou seja, o que ele faz o que significa rodar um ângulo de 0 graus, né? Significa não rodar nada, né? Então, em particular, se o θ for igual a zero, essa transformação linear de rotação por um ângulo θ, eu já vou escrever R0 aqui, ela pega um vetor e não faz nada com ele, porque você não vai rodar, né? Ele não sai do lugar. Então, esse cara aqui é o mesmo que a transformação linear identidade. Ela pega um vetor e devolve ele mesmo, né? Ela não faz nada. Então, no caso θ igual a zero, essa rotação é a própria função identidade, né? Aí eu pergunto para vocês, é diagonalizável? Bom, a matriz da transformação e identidade na base canônica já é uma matriz diagonal, né? Ela é 1 e 1 e 0 e 0. Qual que é a base de autovetores? Qualquer base, na verdade, né? Então, a matriz da transformação e identidade em qualquer base já dá uma matriz diagonal. Então, esse cara aqui é trivialmente diagonalizável, né? Esse cara aqui é diagonalizável. Então, esse caso onde você não roda nada, ele é um caso onde o operador linear é diagonalizável. Agora, imagina que esse ângulo não seja... e no caso, né, não precisa ser θ igual a zero, de fato. Se você rodar qualquer múltiplo de 2π, né, qualquer múltiplo inteiro de 2π, vai acontecer a mesma coisa, porque rodar múltiplos de 2π é dar a volta inteira. Então, você vai pegar o vetor e, na prática, não vai rodar nada, né? Vai continuar no mesmo lugar. Então, o mesmo, na verdade, é realidade. Em geral, se o θ for um múltiplo de 2π, né? Um múltiplo inteiro, com o k aqui um número inteiro, então a rotação por esse ângulo ainda vai ser a transformação em identidade. Tá? Então, faz o mesmo papel da rotação pelo zero. Todas elas são iguais nesse caso. Então, imagina que você vai rodar um ângulo que não seja um múltiplo de 2π. Tá? Então, se θ não é um múltiplo de 2π, né? Então, se ele é diferente disso para todo o k inteiro, então, de fato, eu rodo, né? Eu vou realmente rodar alguma coisa nesses vetores aqui. Eu não vou sair do lugar. Eu não vou ficar... Desculpa, né? Falei o contrário. Eu não vou ficar no mesmo lugar. Eu vou, de fato, pegar o V e levar ele para algum outro lugar. Agora, detalhe. Será que depois de rodar, eu posso continuar me mantendo na mesma direção? Né? Então, depois que eu giro, será que eu consigo me manter na mesma direção do vetor V? Aí a questão depende do ângulo. Um ângulo onde isso acontece é o ângulo de 180 graus. Se você girar 180 graus, você vai pegar o vetor V e vai levar ele onde? Vai levar exatamente no menos V. Vai levar lá do outro lado o vetor girado 180 graus. Né? Então, no caso onde o θ é igual a π, ou π mais qualquer múltiplo de 2π dele, né? Ou π mais qualquer múltiplo inteiro de 2π, que vai dar a mesma coisa, né? Com k inteiro. O que acontece com a rotação por um ângulo π? Bom, ela pega um vetor e devolve menos ele, porque você vai girar lá para o outro lado, né? Então, esse caso aqui é a transformação linear menos identidade, né? Porque ela pega um vetor e leva no oposto dele. Esse cara é diagonalizável? Obviamente também é diagonalizável. Por quê? Porque a matriz desse cara na base canônica, ou em qualquer outra base, eu vou aproveitar a base canônica, que a gente já sabe aqui, né? Então, quem que é o cosseno de π e quem que é o seno de π, né? Então, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, essa matriz aqui, ela vira a matriz menos 1, 0, 0, menos 1. O que é óbvio aqui, né? Porque em qualquer base que você fizer,
a rotação desse cara vai dar menos ele, ou seja, menos 1 vezes ele, mais 0 vezes o outro, né? Então, a matriz dessa transformação linear em qualquer base, na verdade, vai dar menos a identidade, que é uma matriz diagonal, né? É uma matriz que fora da diagonal principal é tudo igual a zero. Então, esse caso aqui, a rotação por um ângulo π, ou π mais qualquer múltiplo inteiro de 2π, também é diagonalizável. Então, mesmo que você esteja rodando, pode ser que ainda seja diagonalizado. Tá? Então, a matriz da transformação em qualquer base, em particular aqui na base canônica, vai dar uma matriz diagonal também. Bom, deixa eu escrever aqui também, né? Essa daqui, como eu acabei de fazer. A matriz da rotação por zero, por exemplo, é uma matriz diagonal porque é a matriz 1, 0, 0 em 1. Em qualquer base, na verdade, né? Então, aqui eu posso colocar beta zero, mas qualquer outra base também vai dar a mesma coisa. E agora, e os outros ângulos? E se eu não rodar nem múltiplo de 2π e nem π mais múltiplo de 2π? Então, necessariamente nesses casos, né, esses dois são os únicos casos onde você rodar pode dar na mesma direção do vetor. Qualquer outro ângulo não vai dar na mesma direção, né? Então, em qualquer outro ângulo, então agora, finalmente, né, se o θ for diferente de 2kπ, né, ou de múltiplos de 2π, e também diferente de π mais 2kπ, com k inteiro, então a rotação de qualquer vetor por um ângulo θ nunca será múltiplo do próprio vetor v, né? Eles sempre vão estar em direções diferentes. Bom, se a transformação linear em questão, calculada em qualquer vetor, nunca vai dar um múltiplo do próprio vetor, então esses casos você nem tem autovetores, né? Então, nesse caso, a rotação por um ângulo θ não tem autovetores, né? Porque para ter autovetor, você precisa que a transformação calculada nesse cara dê um múltiplo dele próprio. Mas isso não ocorre quando você roda por um ângulo que satisfaz essas condições aqui, né? Então, esse cara aqui não tem autovetores. Bom, se você não tem autovetor, em particular, você não é diagonalizável, né? Para ser diagonalizável, você tem que ter uma base de autovetores. Não só ter autovetores, como ter uma base. Se nem autovetor tem, né, então ela muito menos é diagonalizável. Então, isso implica que, nesse caso, esse cara aqui não é diagonalizável. Então, a rotação por um ângulo θ ser diagonalizável ou não depende do ângulo, tá? Depende do ângulo que você está girando. Eu vou colocar um caso especial aqui, só para a gente se convencer de que ela não é diagonalizável, dependendo do ângulo. Bom, aqui já está a justificativa geométrica para isso, mas vamos mostrar uma continha no caso que o θ ele é π sobre 2, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, vamos imaginar que eu estou considerando essa rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Qual que é a matriz da transformação que gira 90 graus no sentido anti-horário, na base canônica? Bom, é essa matriz aqui com θ igual a π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, então aqui vai dar 0, menos 1, 1 e 0. Né? Então, vou escrever essa matriz aqui. Então, caso o ângulo... É só um exemplo, só para fazer um exemplo explícito aqui. Então, nesse caso, a matriz da rotação de um ângulo de π sobre 2 na base canônica, ela vai dar essa matriz aqui. Ela vai dar a matriz 0, o menos 1 é aqui, né? Isso. Então, seno de π sobre 2 é 1, então é menos 1 aqui, 1 aqui e 0 aqui. Tá? Então, ficou meio deslocado aqui, né? Então, 0, menos 1, 1 e 0. Essa é a matriz.
Se eu fosse fazer a conta, né, e já estou pensando que, ignora o argumento que eu acabei de fazer geométrico. Se eu fosse fazer a conta e não tivesse percebido o argumento, qual seria o polinômio característico dessa transformação linear aí? Né? Então, o polinômio característico, a gente já viu, né, no vídeo anterior, como eu já estou usando a base canônica aqui, fica fácil, né? O polinômio característico é P de lambda igual ao determinante da matriz, que eu pego a matriz da transformação na base que eu quiser, tiro o lambda da diagonal, então, na diagonal principal aqui eu já tenho zero, então se eu tirar a lambda vai ficar simplesmente menos lambda. Então, eu tiro o lambda da diagonal principal e calculo o determinante. O que vai dar esse determinante nesse caso, né? Então, o P de lambda, nesse caso, ele vai ser igual ao quê? Bom, menos lambda vezes menos lambda vai dar lambda ao quadrado. E aí, o outro produto aqui é menos o produto de 1 vezes menos 1. Então, aqui vai dar mais 1. Então, esse aqui é o polinômio característico no caso da rotação por 90 graus no sentido anti-horário. O que são os autovalores? São as raízes desse polinômio. E quais são as raízes desse polinômio aí? Bom, as raízes são os números tais que lambda ao quadrado mais 1 seja igual a zero. Ué, mas esse polinômio não tem raiz real. Porque se eu pego um número real e elevo ao quadrado, ele já é pelo menos zero. Ele é maior ou igual a zero. Quando eu somo 1 nele, ele vai ficar pelo menos igual a 1. Né? Então, nunca vai dar igual a zero. As raízes desse cara aqui são raízes complexas. Né? Então, esse cara aí não tem raiz real, certo? Ele não tem raiz real. E por esse motivo, né, por isso, essa é a evidência em termos de conta de que você não tem autovetores, porque você não tem autovalores reais. Tá? Então, essa transformação linear aí, ela não tem autovalores reais, portanto, ela não pode ser diagonalizável como uma transformação linear do R2 no R2. Num curso de álgebra linear 2, quando a gente expande um pouco os horizontes, eu vou pensar em espaços vetoriais não necessariamente sobre R. Os escalares não precisam ser reais. Eu vou pegar conjuntos maiores, por exemplo, o corpo dos números complexos. E aí, quando o assunto é números complexos, esse polinômio tem raízes. E, de fato, tem duas raízes. Tem o número i e o número menos i, o conjugado dele. E aí, nesse caso, se eu pensar essa transformação linear como uma transformação linear no mundo dos complexos, ou seja, em vez de ser de R2 em R2, eu pensar ela de C2 em C2, aí sim ela vai ser diagonalizável. Tá? Então, essa questão de ser diagonalizável, de tomar muito cuidado sobre o conjunto de escalares que você está considerando. Como aqui na álgebra linear 1 eu só estou pensando em escalares como sendo números reais, essa transformação aqui, ela não é diagonalizável e ponto final. Se fosse num contexto mais geral, pensando com números complexos, aí ela seria, só que a diferença é que os autovalores e autovetores não vão ter coordenadas reais, eles vão ter coordenadas complexas. Bom, então, esse é o exemplo que eu queria apresentar para vocês, o segundo exemplo. Então, está aí um exemplo bem geométrico, né, que é o exemplo da rotação. Então, em alguns exemplos, em alguns ângulos, ela vai ser diagonalizável e em vários outros ela não vai ser. Tá? Bom, então era isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.